Desde os tempos mais remotos, os seres humanos têm encontrado e supostamente usado artefatos de origem desconhecida que destoam do restante dos instrumentos comuns à sua época. Segundo algumas pessoas, essas seriam provas cabais de que não só não estamos sozinhos no universo, como a humanidade provavelmente teve uma ajudinha de seres vindos de outros planetas para avançar no desenvolvimento de nossos conhecimentos de tecnologia. Esses possíveis indícios que corroboram com essas teorias vão desde livros escritos em línguas desconhecidas, representações iconográficas, como pinturas e esculturas que retratam seres humanoides e tecnologias futuristas, ou mesmo relatos de pessoas anônimas ou famosas que supostamente teriam tido contato com seres extraterrestres ou acessado algumas provas em locais secretos. Hoje vamos trazer para você alguma dessas evidências que possivelmente comprovam que fomos contactados e influenciados por civilizações alienígenas. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, dizendo pra gente qual delas você mais gostou e acha mais provável de estar certa. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar com o Vaimanika Shastra, um antigo tratado sânscrito que revela conhecimentos tecnológicos surpreendentemente avançados para a época. Ninguém sabe ao certo, mas este documento pode ter sido produzido por volta do ano 500 a.C. e descreve veículos aéreos incrivelmente sofisticados, conhecidos como vimanas ou carros dos deuses, que viajavam pelos céus antigos da Índia. Essas máquinas eram construídas com materiais, no mínimo, revolucionários para a época, compostos por ligas metálicas resistentes e leves, incluindo um composto especial produzido a partir da mistura de cobre com outros elementos. Essa estruturação singular conferia aos vimanas uma resistência excepcional que, aliada aos desenhos cuidadosamente projetados, permitia que eles suportassem forças aerodinâmicas durante o voo. Você pode se perguntar, ok, mas como essas aeronaves antigas se moviam? Por mais incrível que possa parecer, a propulsão dos vimanas era baseada em princípios avançados de produção e utilização de energia, vinda de fontes altamente concentradas e eficientes. Por isso, as aeronaves seriam capazes de atingir velocidades incríveis, superando em muito qualquer tecnologia conhecida em sua época. Na mesma linha, o controle e a navegação dessas máquinas eram igualmente inovadores, contando com sistemas de estabilização e direção baseados em mecanismos sofisticados e modernos, como giroscópios e equipamentos eletromagnéticos. Esses sistemas permitiam ao mesmo tempo viagens suaves e duradouras e manobras rápidas e precisas. Como se não bastasse tudo isso, o Vaimanika Shastra detalha sistemas de armamentos integrados aos vimanas, demonstrando um alto nível de complexidade e inovação em artigos militares. As aeronaves eram equipadas com instrumentos energéticos que poderiam funcionar como lançadores de projéteis ou formando escudos de defesa. Isso poderia produzir formidáveis batalhas aéreas que, pelo menos para mim, iriam se parecer muito com um filme de Guerra nas Estrelas. Os estudiosos que acreditam na veracidade do Vaimanika Shastra argumentam que os escritos são uma prova de que a antiga civilização hindu era muito mais avançada do que se pensava. Para outros, todos esses conhecimentos desafiam nossa compreensão tradicional da história da tecnologia. A única explicação plausível seria o fato de que esses segredos tecnológicos foram passados de uma civilização ancestral altamente avançada, desaparecida há milhares de anos.
para logo em seguida serem registrados nos textos sagrados na Índia. Outras evidências de tecnologias modernas usadas em civilizações antigas podem ser encontradas em hieróglifos do Egito Antigo. Como sabemos, os egípcios são rodeados por teorias que buscam compreender os mistérios envolvidos nos seus conhecimentos e técnicas, que eram evidentemente avançados para a época. Talvez o maior exemplo disso seja, claro, as pirâmides. No entanto, existem outros achados que validam ainda mais essas suposições. Os hieróglifos misteriosos de Ábidos, cidade repleta de antigas ruínas do Egito, tem intrigado arqueólogos e entusiastas da teoria dos antigos astronautas por décadas. Essas inscrições enigmáticas, aparentemente datadas de milhares de anos atrás, apresentam formas notavelmente semelhantes a veículos modernos, como helicópteros, submarinos e dirigíveis. A teoria dos antigos astronautas sugere justamente que a humanidade tenha sido influenciada ou assistida por seres extraterrestres em sua trajetória de desenvolvimento tecnológico. Os hieróglifos de Ábidos, assim como as máquinas voadoras hindus, são vistos como uma das várias provas que apoiam essa ideia. Como não há evidências de que os egípcios utilizassem máquinas como essas para se locomover ou auxiliar em suas construções, por exemplo, os entusiastas propõem que essas representações mostrariam, na verdade, os veículos utilizados por essas outras civilizações, os visitantes, mas que só foram realmente produzidas e usadas por nós séculos mais tarde, em um tempo mais contemporâneo. Alegadamente, os hieróglifos se assemelham a helicópteros, submarinos, dirigíveis, como nós os conhecemos. No entanto, cientistas atribuem essa semelhança a um fenômeno conhecido por pareidolia, mecanismo pelo qual nosso cérebro interpreta um conjunto de informações, como traços e formas, ou desenhos em nuvens, por exemplo, como uma figura semelhante a nós, mesmo que originalmente não seja aquilo que esteja sendo representado de forma intencional. Segundo os arqueólogos, a verdadeira explicação por trás das imagens, que parecem veículos modernos, tem a ver com os legados de diferentes governantes. No Antigo Egito, era comum que os hieróglifos fossem reesculpidos ao longo do tempo, especialmente quando um novo faraó assumia o poder. Assim, a imagem do helicóptero seria o resultado da reutilização da pedra esculpida ao longo do tempo. E o que você acha sobre isso, hein? Será? Escreve para mim. Outro lugar em que podemos constatar a representação de OVNIs ou de influências extraterrestres são em pinturas religiosas antigas. Alguns exemplos são O Milagre da Neve, de 1428, a Madonna com São Giovannino, do final dos anos 1400, a Crucificação de Cristo, de 1350, e a pintura O Batismo de Cristo, de 1710. O Milagre da Neve, uma obra do artista italiano Masolino, retrata uma nevasca inusitada sobre Roma, em pleno verão. Nela, vemos Jesus e a Virgem Maria sentados em uma nuvem em forma de disco, escoltados por uma formação de pequenas nuvens semelhantes. Essa representação levanta a hipótese de que seres de outro planeta estavam testemunhando o evento miraculoso retratado na pintura. A Madonna de São Giovannino mostra um objeto voador que passa por trás do ombro da Mãe de Deus. Atrás, em último plano, aparece um homem que observa o OVNI, que se assemelha à representação moderna das naves alienígenas, levando-nos a questionar os motivos para essas entidades cósmicas serem representadas com as figuras religiosas. Na obra A Crucificação de Cristo, por sua vez, são observados dois objetos voadores dispostos nos cantos opostos da pintura. O mais curioso
é que as naves parecem ser pilotadas por personagens vestidos com o que parecem ser trajes espaciais, que, ao contrário dos seres divinos, não foram representados com auréolas, dando margem à representação de que viriam de outro planeta. Já na pintura O Batismo de Cristo, uma obra do pintor holandês Aert de Gelder, é retratado um objeto discoide que emite vários feixes de luz em direção ao local onde Jesus é batizado, por seu primo João Batista. A imagem aparenta retratar uma raça alienígena que se utiliza de sua tecnologia avançada para testemunhar esse evento sagrado aqui na Terra. Bom, por mais complicado que seja comprovar possíveis evidências de contatos ou influências de seres de outros planetas em nossa civilização, o assunto se agrava um pouco mais quando lidamos com fatos ou representações religiosas. É claro que nosso objetivo não é ofender a crença de ninguém. Por isso, não estamos chegando a conclusões precipitadas, apenas apresentando os fatos e levantando o debate. Embora essas representações possam parecer estranhas e deslocadas de seus propósitos, é importante lembrar que elas foram concebidas em épocas em que as pessoas não tinham conhecimento científico necessário para explicar fenômenos aéreos incomuns. Além disso, muitos artistas usam de sua liberdade poética para transmitir mensagens ocultas ou para representar ideias abstratas. Portanto, é possível que esses objetos voadores tenham sido incluídos nas obras por razões simbólicas ou metafóricas, quem sabe? Ou poderiam, inclusive, serem produtos do fenômeno da pareidolia que vimos anteriormente. Quem sabe, não é? Outra descoberta que desafia as noções convencionais da história e evolução humana são as pedras de Ica. Descobertas no Peru, elas formam um conjunto de rochas do tipo andesito, que contém descrições de dinossauros e de tecnologias avançadas, que levantam questões fascinantes sobre a possibilidade da influência extraterrestre em uma antiga civilização humana. As gravuras nas pedras de Ica retratam seres humanoides com características peculiares, como cabeças alongadas e olhos grandes, que se assemelham anatomicamente aos típicos extraterrestres descritos em relatos modernos. Além disso, as imagens representam cenas que descrevem tecnologias avançadas, como aeronaves e conhecimentos médicos que possibilitavam cirurgias complexas que estariam além da capacidade tecnológica dos povos antigos. Elas foram supostamente descobertas em uma caverna próxima de Ica, no Peru. Um médico peruano foi presenteado por um amigo com uma pedra que deveria ser usada como peso de papel. Essa pedra continha uma imagem esculpida de uma ave mitológica e, por ter interesse na pré-história peruana, o médico passou a colecioná-las. O acervo floresceu, atingindo mais de 10.000 pedras na década de 1970. Embora algumas pessoas relatem que as pedras tenham milhares de anos e sejam consideradas por alguns como evidências da existência de civilizações antigas avançadas, a comunidade científica tem suas dúvidas. Inclusive, alguns estudos e testes foram feitos e demonstrando que o material não era legítimo. Levou à prisão um dos envolvidos na apresentação das rochas à mídia, que confessou ter feito os desenhos com uma broca de dentista. Contudo, os entusiastas defendem a veracidade da descoberta e pregam que esses exames são falsos e visam apenas silenciar as provas e seus porta-vozes. Agora, uma possível evidência que intriga muitos especialistas pelos mistérios que começam pela impossibilidade de interpretação, pois pode ser um documento escrito em uma linguagem alienígena que, por motivos óbvios, não é compartilhada com nenhuma língua terrestre. O manuscrito Voynich. Trata-se de um livro ilustrado com cerca de 240 páginas, datado do século XV,
que contém o conteúdo incompreensível, ganhando a alcunha de O Livro que Ninguém Consegue Ler. Descoberto na Polônia em 1912 pelo livreiro norte-americano Wilfried Voynich, o manuscrito nunca foi comprovadamente decifrado, e nenhuma das muitas hipóteses propostas ao longo dos anos pôde ser confirmada. O volume, escrito em pergaminho de vitelo, é relativamente pequeno, 16 centímetros de largura, 22 centímetros de altura e 4 centímetros de espessura. São 122 folhas, num total de 204 páginas. Estudos consideram que o original teria 272 páginas em 17 conjuntos de 16 páginas cada. Outros falam em 116 folhas originais, tendo uma se perdido com o tempo e a constante manipulação. Ao que tudo indica, analisando o desalinhamento à direita no fim das linhas, o texto é escrito da esquerda para a direita e não tem sinais de pontuação. Uma teoria bastante popular é que o manuscrito Voynich é, na verdade, uma comunicação codificada de origem alienígena. As representações das plantas e seres estranhamente estilizados poderiam ser símbolos complexos que contêm mensagens ocultas de uma civilização oriunda de outro planeta que não a Terra. A linguagem indecifrável do manuscrito seria, portanto, uma tentativa de ocultar informações cruciais dos olhos da humanidade. Poderia ser uma criptografia complexa usada para garantir que apenas aqueles com um entendimento avançado da linguagem poderiam decifrar os segredos contidos neste manuscrito. Outra possibilidade é que o manuscrito seria uma enciclopédia alienígena de conhecimento avançado, contendo informações sobre ciência, tecnologia e medicina que estão além da compreensão humana. Então, os dados não necessariamente estariam criptografados, apenas seriam incompreensíveis mesmo às nossas limitações de entendimento. As ilustrações de equipamentos estranhos e supostas plantas e animais desconhecidos poderiam ser representações de tecnologia e criaturas de mundos diferentes ou distantes. Os críticos argumentam que o manuscrito Voynich é simplesmente uma elaborada obra de arte criada por alguém com habilidades artísticas excepcionais. No entanto, aqueles que acreditam na teoria alienígena insistem que as complexidades e peculiaridades do manuscrito vão muito além das capacidades humanas. Outra prova de que seres de outros mundos estariam entre nós é a famosa e enigmática esfera dos Betz. O objeto é uma esfera de metal com 20 centímetros de diâmetro e pesa aproximadamente 10 quilos, que foi descoberta em 27 de março de 1974 pela família Betz, em Fort George Island, Flórida. O objeto era intensamente magnético e exames de raio-x revelaram, aliás, 3 formas esferoidais dentro da bola. Ela possuía 4 polos magnéticos diferentes, 2 positivos e 2 negativos, que não eram concêntricos, por suas características peculiares que dificilmente seriam produzidas por tecnologias humanas. Ainda mais naquela época, a família entrou em contato com a Marinha Americana para apresentar a esfera, mas foi rejeitada em um primeiro momento por serem desacreditados pela entidade governamental. Vários dias depois, um dos integrantes da família estava tocando violão em sua casa e a esfera pareceu reagir ao som do instrumento, fazendo um barulho latejante que assustou o cão da família. Mais tarde, notou-se que a esfera rolava sozinha e até parava sozinha e mudava de direção. Fazendo experimentos amadores, os parentes perceberam diversas manifestações estranhas, como se a bola tivesse vida própria. O intrigante é que a esfera dos Betz emitia frequências sonoras que pareciam estar fora do espectro humano audível, levantando a possibilidade de que possa estar emitindo sinais de comunicação com alguma inteligência superior.
possivelmente de origem extraterrestre. As pessoas, então, passaram a especular a possibilidade da esfera ser um artefato deixado por uma civilização alienígena avançada, uma sonda de reconhecimento ou mesmo uma cápsula de transporte interdimensional. A hipótese de que essa tecnologia é de origem extraterrestre ganhou força ao considerar suas propriedades físicas inexplicáveis e seu material único. Mais tarde, o objeto finalmente chamou a atenção dos militares, que passaram a realizar exames mais profundos. Eles constataram que ela tinha uma resistência incomum. Havia sido feita com um material muito peculiar, além de realmente tentar se comunicar com o seu meio. Apesar disso, boa parte das descobertas não foram divulgadas. O objeto teria sido confiscado e a família silenciada. Tudo, supostamente, tentando manter o sigilo das supostas descobertas. O que será, que eles estavam tentando esconder? O que você acha? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Te vejo logo mais. Um grande abraço. Tchau!